vocês precisam entender essa questão da tua estratégia de estudo inicial, tá? Por quê? Porque senão vai acontecer esses problemas e você vai ter procrastinação. Você vai procrastinar, porque você está focando no resultado. Você está focando na nota, você está focando no número de acertos, você está focando na matemática. E isso vai ser a fórmula para você desistir da medicina, para você fracassar. Então, quando essa pessoa vai começar a estudar, né? Vai começar do zero, a gente pegou aqui o exemplo da Mari. Quando a Mari vai começar do zero, o que tem que ser o foco dela? O foco dela tem que ser no processo. Então a Mari, ela tem que focar no processo. Léo, que processo é esse? Para ela focar no processo, manter uma motivação constante ao longo do ano, ao longo dos meses, para ela conseguir ter um bom desempenho nos estudos, para ela não desistir da medicina. O que tem que ser o foco dela? A primeira coisa é no hábito. Ela precisa desenvolver o hábito. Hábito é aquilo que você faz todos os dias, né? Então aquilo que você repete todos os dias te torna uma pessoa excelente. Então a primeira coisa é desenvolver hábitos. Então você que vai começar a estudar, antes de você pensar quantas horas eu vou estudar de matemática, quantas horas eu vou estudar de física, antes de você chegar nesse ponto, que é importante, tá? Não vou dizer que não é importante, é importante. Mas antes disso, você precisa desenvolver o hábito. Hábito do que, Léo? Hábito de estudar. Estudar. Hábito de estudar. Tá? O que é o hábito? O hábito é um comportamento que você repete esse comportamento e no final ele vai te dar um prazer, ele vai te dar uma gratificação. Né? Por exemplo, comer. Tu come e comer dá prazer, né? Você se sente feliz quando você come. Quando você não come, vai estar com fome e tá triste, né? Então, assim, você precisa entender esse aspecto, né? Então, é muito legal o exemplo que eu dei do telefone, né? Nossa, teu pai e a tua mãe falam, eu vou te dar um telefone, e ficou 30 dias falando, vou te dar um telefone. Aí chega no dia de dar o telefone, e você criou toda aquela imagem na tua cabeça, né? Eu vou ganhar o telefone, eu vou usar ele, imagina eu abrindo a caixa e tal. Aí chega no dia você não ganha, você fica frustrado, você fica triste, fica deprimido, né? Acontece isso nos estudos. A pessoa começa a estudar sempre com uma expectativa, né? Eu quero ir muito bem em matemática, eu quero ir muito bem em redação. E às vezes a pessoa esquece que ela tem que começar aos pouquinhos. Ela tem que começar desenvolvendo o hábito de estudar, ela tem que pegar o gosto para estudar, né? E aí vem um erro que eu via bastante na academia, e aí eu vejo muito isso hoje no vestibulando de medicina, que ele começa afobado, né? Afobado. Então o vestibulando de medicina ele começa afobado. Quando ele chega para mim, né, tem, por exemplo, um aluno que eu orientei ele semana passada, tá? Um aluno do método Atletamente, ele é aluno do método Atletamente. Eu falei para ele, cara, tu trabalha, e ele perguntou quantas horas eu tenho que estudar para passar na medicina. Eu já falei, ó, tá errado, esquece eu passar em medicina. Quantas horas você vai estudar? Aí eu falei para ele, de 2 a 3 horas por dia. E aí, como ele tinha visto vídeos no YouTube, aí um falou 5 horas, o outro falou 10 horas, um falou 16 horas, né? Então, cada pessoa vai ter o conceito, né? E aí, quando eu falo isso pra ele, tem uma referência. Ele viu vídeos no YouTube da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, que passou em medicina estudando X horas. Pode ser 6 horas, pode ser 10 horas, pode ser 16 horas, não sei. E aí a pessoa meio que se compara. Então, se ele passou, eu preciso seguir as mesmas coisas que ele fez. Só que muitas vezes esse cara que passou em medicina, o cara nasceu em berço de ouro, o cara não tinha boleto para pagar. No caso, essa pessoa que eu estava orientando, ela trabalha. Ela nasceu em berço de ouro. Ela não é rica. Ela não tem apoio da família, então ela vai ter que se virar. Então essa pessoa, ela não pode começar afobada nos estudos dela. Já vai ser 10 vezes mais difícil para o cara chegar na medicina. Sim, isso aí é fato. Vai ser muito mais difícil para o cara chegar.
Então, assim, em vez de ele chegar afobado no estudo dele, eu falei, cara, começa com 2 horas. No máximo 3 horas de estudo por dia. Ele, como assim, Léo? Só isso? Sim, só isso. Eu falei pra ele, cara, imagina vai começar a academia, vai ficar 5 horas na academia, o primeiro dia? Não, começa 30 minutos, faz só mais esteira, um exercício e vai embora. Aí no outro dia, vem e faz mais um pouquinho. Semana que vem, faz mais um pouquinho, começa com um pouquinho. Não vai na academia, meu Deus, eu quero mudar de vida do dia pra noite, quero perder 10 quilos, quero mudar o que eu fiquei 10 anos. Né? Às vezes o cara é 10 anos sedentário, aí ele quer mudar esses 10 anos de sedentarismo, ele quer mudar ali o sedentarismo dele em uma semana na academia. Aí o cara quer ficar 3, 5 horas na academia praticando exercício físico. Ele vai chegar afobado, e aí ele vai ter uma resposta emocional, vai ficar com dor, vai ficar dolorido, e vai associar, o cérebro dele vai associar a academia com algo negativo. Acontece a mesma coisa nos estudos. O cara chega afobado, quer estudar 8 horas por dia, porque o cara viu que o guru da internet, que o coach da internet estudava 10 horas por dia e passou em medicina. Só que você tem que entender que não é porque o cara estudou 10 horas por dia que você tem que estudar 10 horas por dia. O que eu tô falando aqui pra vocês é científico. Então os mecanismos que eu falei pra vocês vai acontecer com você se você tiver essa expectativa. Isso é cerebral. Acontece comigo, acontece com qualquer um de vocês aqui que tiver um cérebro, vai acontecer o que eu tô falando aqui. E tá aí a psiquiatria pra provar. Né? Antigamente o pessoal achava que a psiquiatria era algo aleatório. Hoje a psiquiatria ela evoluiu tanto, né, com a questão dos psicofármacos, da fisiopatologia, dos estudos de neuroimagem, a gente sabe que depressão é uma doença. Que nem diabetes, que nem hipotireoidismo, que nem problemas cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, é uma doença. Ansiedade é uma doença que nem diabetes, entendeu? Então o que eu tô falando aqui para vocês é científico, né? Então esse cara que começa com 2 a 3 horas por dia, ele tá começando aos pouquinhos. Ele não tá começando afobado, ele não tá querendo dar o passo maior que a perna, não, ele tá começando de boa. Ele vai começar do zero e ele vai começar pegando gosto com a coisa. Porque ele sabe que ele precisa de 60 dias. 60 dias para modificar a neuroplasticidade dele. Ah, Léo, mas a minha prova é só daqui 10 meses. Não tem problema, você vai aplicando com ciclos de 60 dias, né? E é muito legal quando tu começa a pensar 60 dias, né? Pô, e daqui 60 dias, se a prova fosse daqui 60 dias, será que eu passaria? Você começa a ter mais foco, começa a ter mais atenção, né? Então, você começa desenvolvendo o hábito dos estudos com poucas horas de estudo por dia. Aí no caso, esse rapaz aqui, pô, acorda às 5 horas da manhã, né? Toma teu café, faz teu ritual, faz um yoga, faz uma meditação, né? Para oxigenar o cérebro. O yoga para liberar os resíduos metabólicos. E aí 6 horas da manhã a pessoa começa a estudar. Estuda das 6 às 8 horas da manhã, 2 horinhas. Ah, Léo, acho que eu consigo mais, estuda até às 9. Beleza. Aí depois, dá uma recompensa cerebral. Entendeu? Pô, beleza, estudei 3 horas, agora posso ver a série na Netflix. Estudei 3 horas, agora eu posso conversar com meus amigos no grupo do WhatsApp. Estudei às 3 horas, bati a meta, agora eu posso jogar videogame. Agora eu posso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E aí você vai aos pouquinhos criando uma neuroassociação positiva com o teu cérebro. E aí você vai criando esse hábito, todo dia um pouquinho, faz um pouquinho. Léo, e o resultado e os acertos? Esquece, meu querido, esquece isso. A gente não sabe que questões vão ter na prova, a gente não sabe nada, não sabe o tema da redação, não sabe nada. Esquece isso, esquece o resultado. Entendeu? Porque isso vai te prejudicar, esquece o número de acertos, esquece isso. Deixa isso de lado, não vai mudar nada. Esquece isso. Foca em desenvolver. Desenvolver o que, Léo? Hábito. Hábito de estudar.